Glória a Deus. Boa noite, queridas. Que coisa linda, florida, maravilhosas. Vamos nos colocar em pé? Vamos adorar ao Senhor, que nos fez preciosas, lindas, perfumadas. Aleluia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não
chamo Juliane. Eu me chamo Diego. Eu me chamo Daila. Eu me chamo Mayra. Amém. E nós somos gratas por esse dia, amém? Aleluia. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor nos fizeste. Oh, perdido na escuridão, buscando por proteção, desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinha, nós não estamos na glória de Deus. Aleluia! Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Perdido na escuridão, buscando por proteção, desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Perdeu mais um. Diga comigo. Livre sou. Livre. Não perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. Inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Oh, inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Aleluia! Aleluia! Eu vejo mulheres maravilhosas, amém? Eu vejo mulheres preciosas nessa noite. Eu vejo mulheres guerreiras, mulheres que são verdadeiras flores no jardim do Senhor. Aleluia! Que a beleza de vocês, que a nossa beleza possa florir, não só aqui na igreja, mas que ela possa florir por onde quer que a gente passe.
que o nosso bom perfume, que exala o perfume de Cristo, possa passar onde quer que a gente esteja. Minha querida, canta conosco essa canção. Entregue o seu coração na presença do Senhor. Essa conferência é um momento especial nas nossas vidas. É um momento especial na Sião. E nós não podemos desperdiçar esse momento, amém? Nós não podemos desperdiçar prestando atenção em algumas coisas, nos preocupando. Eu quero que nessa noite você apenas sinta a presença do Senhor. Sinta a música. Ouça a letra, cante a letra, as letras dessas canções. E se permita que o Espírito Santo possa te envolver nessa noite, te constranger e fazer com que essa noite se faça uma noite diferente na sua vida. Que a partir de hoje você seja alguém diferente, uma mulher diferente dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Em nome de Jesus, entregue-se ao Senhor. Amém? Aleluia. A esse Deus que nos deu tudo, nós damos o nosso coração, Senhor. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração. E que chegue às tuas narinas com um cheiro suave. Em nome de Jesus. Aleluia. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Fecha os teus olhos, fala pra Ele. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti o bom perfume. Deus que me deu tudo, eu dou meu coração.
insiste em mim, te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Diga pra ele, te entrego tudo que há em mim, o meu trabalho, a minha casa, o meu problema, eu te entrego, Senhor. Receba tudo, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo, Senhor, que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo, a minha vida, aleluia. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Receba o melhor que eu posso dar. Receba mais que essa adoração, que suba cheio do perfume, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba cheio do Aleluia. Nós nos rendemos a ti. Aleluia. E o Senhor é misericordioso. Seremos fiéis a ti, em nome de Jesus. E o Senhor nos dará escape. O inimigo pode tentar, mas ele não irá prevalecer. Em nome de Jesus, minhas queridas, vamos romper as barreiras dos céus. Que os anjos possam cantar conosco nessa noite. Aleluia, você crê? Canta conosco com teu coração. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinha nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, desterra as grandes filhos, é o mesmo que bradar não temas contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ousadas, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços de embaraço pra me envergonhar.
Eu quero ouvir vocês assim, ó. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Canta bem forte. Derruba as muralhas, o mistério faz mãe de filhos. Não temas, eu sou contigo, Deus. Essas palmas, então que elas estão bem mais forte. Como é que fala? É muita gente para pouca palma. Estão me ouvindo? Pode sentar só um minutinho. Alguns avisos bem rápidos, tá? A nossa livraria vai continuar lá no fundo, então após o culto terminar, dá uma passadinha lá. A nossa cantina também, após o culto, nós teremos lá ainda muita coisa gostosa, então dá uma passadinha lá. Você que, né, às vezes não estava aqui na hora do intervalo, passa lá, compra alguma coisa. Não quer comer aqui, não tem problema, leva para comer em casa, para o esposo, para os filhos e tudo mais, tá bom? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, amém, mulheres? Amém. Lá na palavra do Senhor, em Jeremias 33:3, a palavra do Senhor diz: clame a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Que o Senhor continue a falar conosco nessa noite. E que nós possamos ouvir e ver coisas grandiosas e insondáveis que nós não conhecemos. Hoje pela manhã foi interessante eu falando com uma irmã aqui da igreja que ganhou um presente, né, no sorteio. Inclusive, no final do culto ainda tem muita coisa boa, viu, mulheres? Experiências aí de beleza, alguns produtos, então já fica aí na torcida. E aí fui falar com ela hoje de manhã, que eu tinha ficado muito feliz dela ter ganhado aqui um prêmio, e, né, um presente, enfim. E aí ela me constrangeu com uma palavra. Ela falou assim: olha que engraçado, eu quase não sou de ganhar nada, mas quando a gente semeia, a gente colhe. E como é lindo ver isso, que nós possamos, como mulheres aqui, semear em vida, em oração, em atitudes, em atos de amor. Mas hoje eu quero te convidar, nesse momento, a também ofertar em dinheiro, ofertar, fazer uma oferta ao Senhor aqui na casa de Deus, ao Deus que, na realidade, Ele é que nos deu tudo, né? Que nos dá tudo, Deus da provisão. Queria convidar você a separar uma oferta especial para esse tempo, para que nós também... Hoje nós já louvamos e glorificamos ao Senhor através da dança, através da oração, através daquele painel lindo que nós ouvimos aqui, as adolescentes e jovens com a pastora, com a Tati. Nós também agora, através do louvor, da oração, é que nós possamos também glorificar, honrar o Senhor com a nossa oferta. Se também você quiser entregar o dízimo hoje, nós vamos cantar mais uma canção e que você possa vir aqui com alegria, com gratidão ao Deus que com certeza tem provido, tem nos dado o sustento, e que você possa então, de uma maneira abençoada, alegre, também trazer aqui o seu dízimo. É um momento de muita alegria para a gente poder participar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, amém? Vamos orar por isso? Senhor, te agradecemos porque estamos aqui e cremos que veremos ainda nessa noite, e já temos visto coisas grandiosas e insondáveis que não conhecemos. Dá-nos graça, Pai, para te ouvir, força, Senhor, força para te obedecer, e fé para confiar sempre na Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos e nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Enquanto toca o louvor, que você possa aqui vir ofertar, fique de pé. Amém? Ele me encontrou, seu amor
Quero chamar aqui agora a nossa querida preletora, Tati. Vamos honrá-la com uma salva de palmas. Daila, vem cá orar por ela, trazer uma palavra. Boa noite mais uma vez. É uma alegria poder orar pela Tati nesse momento. Eu vou tentar não me emocionar, né? Vocês sabem que eu me emociono um pouquinho. Mas eu estava pensando hoje, né? Teve até uma palavra o ano passado que a gente ministrou sobre amizade. E eu contei um pouquinho para vocês sobre uma frase que o Senhor falou no meu coração e que eu orei muitas vezes. Eu disse: Jesus, me apresenta as tuas amigas. Lembraram dessa frase? Senhor, me apresenta as tuas amigas. Mas existem amigas que o Senhor também nos reapresenta. E é isso que eu quero deixar para vocês aqui nessa noite. O Senhor também nos reapresenta. Por quê? Eu e a Tati nos conhecemos já há muitos anos. Adolescentes. Ficamos no mesmo quarto, num retiro, mas nós não nos conhecíamos. Participamos de tudo daquele retiro. Depois, no futuro, né? Dos maridos são amigos. E nós viemos nos reencontrar, vendo algumas fotos, a gente descobriu. A gente estava no mesmo retiro juntas. E a gente nem, né? Eu lembro que ela... Depois eu comecei a lembrar que ela ficou numa cama na frente da minha. E aí nós vivemos muitos anos, né? Juntas. Mas, nesses últimos anos, o Senhor nos aproximou ainda mais, né? Com uma transição que a Tati viveu, algumas dificuldades, o Senhor pôde se achegar. Depois eu vivi uma transição de vir para cá, a Tati, o esposo e o Júnior foram um casal de amigos que nos acolheram, nos amaram nessa transição. Então, a palavra que eu deixo para ti, que tu és uma amiga muito preciosa na minha vida, e é uma amiga de Jesus na minha vida. E para vocês eu deixo a palavra que sim, o Senhor apresenta as suas amigas, mas o Senhor também reapresenta as suas amigas. E talvez existem mulheres aqui que tu já conhece, mas que o Senhor quer fazer com que tu aprofunde ainda mais o relacionamento com ela. Às vezes a gente conhece as pessoas há tantos anos, mas existem momentos que vai fazer tu se ligar com aquela pessoa. Então, abre o teu coração para Jesus te apresentar as amigas dele, mas também abre o teu coração para Jesus reapresentar as amigas que talvez estão do teu lado aí. Amém? Porque é importante nós caminharmos com pessoas, verdade? É importante nós termos pessoas com quem caminhar e quem confiar, que são amigas de Jesus, que amam Jesus assim como tu amas Jesus. Amém? Que Jesus te use poderosamente nessa noite, vou orar por ti. Senhor Jesus, Pai, obrigada pela vida da Tati, obrigada por ela se dispor, Senhor, a estar aqui nessa noite, deixar a sua família, deixar o seu marido, a sua igreja, Senhor, para estar aqui ministrando a tua palavra, aceitando o teu ID, Senhor. Eu admiro muito ela por isso, Senhor, por o Senhor usar a vida dela, e que mais uma vez, Senhor, nessa noite, o Senhor use a vida dela, use a boca dela, para tocar realmente os nossos corações com a tua palavra, o que o Senhor quer ministrar, Pai. Em nome de Jesus, que nós te oramos e agradecemos, Deus. Amém. Amém. Vamos lá. Isso antes não dá, né? Antes de pregar, toda essa emoção. Boa noite, mulheres. Vocês estão boas? Tudo bem? Quantas estiveram aqui ontem? Levanta a mão. E quantas não estiveram? Deixa eu ver mais ou menos. Poucas não tiveram. Ontem nós falamos sobre identidade, sobre um processo de restaurar nossa identidade, a identidade que muitas vezes está perdida, está bagunçada, né? Ali com as adolescentes também, a gente estava falando um pouquinho mais sobre nós firmarmos a nossa identidade em Cristo Jesus, desde novas, né? Falando ali com elas, desde novinhas, a gente podendo ter uma identidade muito firme em quem nós somos, aquilo que Deus diz a nosso respeito. E aí a gente vai firmando essa identidade através das experiências com Deus, através do relacionamento com Deus. E como é importante. Então ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, e talvez se você esteve aqui e está passando por um processo onde a sua identidade está um pouco perdida, né? Existe um processo de restauração, de milagre que o Senhor quer fazer. Mas hoje eu estava perguntando para Deus, falamos sobre identidade.
Mas qual é a segunda palavra que o Senhor quer liberar para as mulheres ali naquela noite? E orando e buscando em Deus. E eu creio que essa palavra aqui é para cada uma de vocês nessa noite, assim como foi para mim. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu tenho vivido. Deve ter pouca gente aqui, né? Mas quem me segue na rede social, se você quiser me seguir depois, para falar comigo, me dar um oi ali depois, é Tatinha Verde. Você vai ver que eu amo corrida. Eu corro, eu já fiz algumas meias maratonas, agora eu estou me preparando para uma maratona, que vai ser ano que vem, 42 quilômetros, eu estou me preparando. E, gente, correr, o que eu faço no meu dia a dia é literalmente colocar um tênis, né, e encarar os quilômetros. Às vezes, mesmo sem vontade, eu tenho que encarar, eu tenho um ciclo para seguir de maratona, então tem que seguir certinho ali. Então não importa, vai com dor, vai com suor, vai com cansaço, mas sempre com muita alegria e superação. E é nessa prática de corrida em que o Senhor tem falado muito comigo que ninguém completa bem uma corrida carregando pesos demais na nossa vida. Em cada corrida minha, Deus ministra várias coisas, né? E Deus fala comigo. Gente, se vocês começarem a correr, vocês vão ver quanta experiência com Deus vocês vão ter. Porque assim, correr 21 quilômetros sem fone é tendo que falar com Deus o tempo todo. Ouvir a voz de Deus, estou encorajando a Daila a começar. Mas, gente, o que eu quero dizer para você, que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, é que não dá para a gente continuar correndo a corrida da nossa vida com peso nas costas, né? Quando nós nos preparamos para correr, por exemplo, a meia maratona, eu preparo tudo, gente. Eu preparo a roupa mais adequada, né? Uma roupa que não vai criar nenhum atrito. Eu vou me preparar com o meu pré-treino, eu vou comer o que precisa, eu vou tomar eletrólitos. Eu me preparo de uma maneira especial. As minhas roupas, o que eu uso, elas têm que ser adequadas para me proporcionarem uma boa corrida, para não me machucarem. Por quê? Porque qualquer peso extra na corrida, ela pode estragar a corrida. Gente, às vezes é um detalhe e estraga a corrida. A gente diz na corrida que a gente quebrou, né? Literalmente quebra e não consegue continuar a corrida. E sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia, ela usa, gente, essa mesma linguagem, essa mesma imagem da corrida para falar sobre a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E Paulo, em várias cartas dele, ele nos convida a correr a corrida que nos é proposta. Mas ele fala que não é para correr uma corrida de qualquer jeito. Ele fala que é para correr uma corrida de forma intencional, com foco, com propósito. Então lá em 1 Coríntios 9, ele diz para corrermos de tal maneira, de tal forma que o que, mulheres? Que nós alcancemos o prêmio. Existe algo do Senhor no final dessa jornada, no final dessa corrida. E lá em Filipenses ele declara, vocês conhecem esse texto, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho uma meta, tenho um final da corrida, tenho um objetivo. E hoje, o texto que é base para a gente entender essa mensagem é Hebreus 12, 1, 2. E eu te convido a abrir, são 2 versículos somente, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, para que a gente possa mergulhar nesse ensino tão profundo que o Senhor tem falado comigo. Abre a sua Bíblia, Hebreus 12, de 1 a 2. O texto diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Repete comigo, nos atrapalha. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém?
Vamos orar? Pai querido, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor, buscando a Tua presença, buscando a Tua face, querendo, Senhor, ter um encontro profundo com Jesus. Ó Pai, nós não estamos aqui para mais uma programação, mais um culto, ou para dar mais um check ali na nossa lista de afazeres, não. Nós estamos aqui porque nós queremos Te encontrar, nós queremos Te ouvir, queremos ser impulsionados pela Tua palavra. Olha, Deus, queremos ser confrontados por ela. Deus, tem liberdade no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Fala conosco nessa noite, ministra aquilo que precisa ser ministrado. E eu te peço, Espírito Santo, usa a minha voz como um canal, como uma ferramenta do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. A verdade, irmãs, é que não é o ritmo que impede nós, mulheres, né, de concluirmos a corrida. Não importa o seu ritmo pode ser diferente do meu. Eu posso correr mais rápido, você pode correr mais rápido. Existem ritmos diferentes na vida, né? Às vezes a gente está vivendo um problema e aí nosso ritmo vai mais devagar e está tudo certo. Não é o ritmo que vai influenciar o final da corrida. Agora mesmo, gurias, antes de vocês, de eu estar aqui, no sábado passado eu tinha meu último treino de 18 quilômetros. Porque agora, dia 5, eu tenho outra meia maratona. Então, eu tinha que fazer um treino de 18 quilômetros. E eu passei 2 semanas, eu contei para algumas irmãs, mal, com alguma coisa no estômago, sem conseguir comer, tendo tudo que tu possa imaginar, sem conseguir me alimentar, passando mal, e com uma dor assim no abdômen. E eu tinha que entregar essa prova. E aí eu pensei, eu vou ir, porque eu sou brasileira, eu não desisto nunca. E eu fui, gente do céu, foi horrível. Sábado passado, eu corri me arrastando completamente. O tempo que eu fiz 18 quilômetros foi mais demorado que o tempo que eu fiz 21 quilômetros fácil. O ritmo pode ser diferente, mas eu concluí a prova. Então, eu estou aqui para te dizer que não é o ritmo, mulheres, que vai impedir você de concluir a tua corrida. Mas são os pesos que você carrega. Esses sim podem impedir você totalmente de avançar, de paralisar, de ficar estagnada. E hoje Deus, Ele quer nos ensinar, em nome de Jesus, a eliminar tudo que está nos atrapalhando. Identificar quais são os excessos da nossa alma, os excessos da nossa mochila espiritual. O que tem desviado o nosso olhar e tornado a jornada mais pesada do que ela, de fato, deveria ser? Então, mulheres, eu quero convidar você, em nome de Jesus, a abrir o seu coração. Porque eu creio que hoje o Senhor, Ele vai ministrar no seu coração, chamar a sua atenção, que você precisa aliviar certas bagagens para você correr mais longe, para você avançar, para você fluir, amém? Para você fluir com leveza, com propósito, com foco. Eu sei qual é o final, para você avançar com fé. E o autor de Hebreus, ele nos encoraja então, naquele texto, nos livramos de todo pecado e de qualquer outro peso. Gente, um peso, como a palavra está falando aqui, não necessariamente é um pecado. Porque o texto fala, livrem-se de todo o peso e do pecado que te atrapalha. Então, existem coisas que são pecado e você precisa identificar e tirar da sua vida. Mas também existem coisas que não necessariamente são pecados, mas que têm tornado um peso tão grande na sua vida, impedindo você de avançar. Faz sentido para vocês? E nós, mulheres, sabemos que nós vivemos num mundo onde a gente está o tempo todo sendo cobrada a ser uma super mulher, que dá conta, que faz as coisas, né, que é a super heroína, mas nós precisamos, em nome de Jesus, a reconhecer as nossas fraquezas. Você já deve ter ouvido que é na fraqueza que o Espírito Santo nos molda, é nas nossas fraquezas. Mulheres, não tenham dificuldade de reconhecer. Deus, eu preciso de Ti nessa área, eu reconheço que eu não consigo.
E nessa noite você precisa identificar quais são os seus pecados, quais são as más companhias muitas vezes que estão como um peso nas suas costas, quais são os hábitos nocivos, quais são os apegos excessivos às coisas desse mundo. Começa a lembrar o que tem te atrapalhado, porque tudo isso pode se tornar um peso demais para você, corredora, que deseja chegar no final da jornada, amém? Quantas aqui desejam chegar no final da jornada glorificando a Jesus, honrando a Jesus, podendo dizer, combati o bom combate, guardei a fé, amém? Eu quero chegar nesse momento, ganhando o prêmio que tem lá no final dessa jornada. Só que a gente precisa refletir, é necessário que a gente avalie o que está atrapalhando a nossa vida, mulheres. Porque tentar correr, continuar correndo a corrida, sem deixar os pesos de lado, vai começar a fazer você andar muito mais lento, até que você não vai aguentar mais os pesos. Você pode até tentar um pouco correr com os pesos na sua mochila, mas existe um momento que o Senhor nos convida, filha, abre aí essa mochila e começa a tirar, eliminar esses pesos, porque senão você vai paralisar. E o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele não quer nessa igreja mulheres paralisadas. Em nome de Jesus. Mas mulheres que fluem, que avançam. Deixa eu te falar, nessa noite, para de carregar os pesos que não te pertencem, mulher. Para. O texto diz, livrem-se de tudo que te atrapalhe e do pecado que te envolve. Sabe, o peso também pode ser os pecados ocultos na nossa vida. Talvez você tenha vivido pecados, coisas que não agradam o Senhor e precisa trazer à luz nessa noite, precisa reconhecer o Senhor, porque a palavra fala, né, que orai uns pelos outros, confessai os seus pecados uns para os outros e orai uns pelos outros e assim seriam curados. A Daila falou aqui, temos amigas de Jesus para isso, para confessar os nossos pecados, falar, amiga, ora por mim, para que eu seja curada, para que eu me livre desse pecado maldito que tenta o tempo todo me perseguir. Mas também podem ser, muitas vezes, palavras malditas, como eu falei ontem, que alguém tenha liberado sobre a sua vida e tenha causado um peso, um trauma na sua vida. Isso é mais um peso que a gente vai pondo na nossa mochila. Cobrança, ansiedade, culpa, qualquer coisa hoje que esteja impedindo você de avançar, se está impedindo você de viver os planos de Deus, arranca fora. É um peso desnecessário. E como atletas espirituais, porque aqui não somos atletas amadores, somos atletas espirituais, nós precisamos nos desprender de todo o peso desnecessário. E guarda isso com você, quanto mais leve você estiver, mais rápido você vai chegar no seu propósito. Eu garanto isso para você. Mulheres, no momento em que eu estava mais leve, sem cobrança, sem peso, sem culpa, mas eu pude fluir nos propósitos de Deus para a minha vida. Então, esteja leve, mulheres, você é uma mulher imparável em Cristo, nada pode parar uma mulher temente ao Senhor, nada, eu vou repetir, nada. Pode dizer para quem está do seu lado, nada pode te fazer parar. Mas, mulheres, mesmo que você esteja vivendo dificuldades e batalhas, mesmo que a vida esteja, de alguma forma, tentando fazer você parar, ainda assim, o Senhor está aqui para renovar o nosso espírito, amém? Você já ouviu o texto que diz, né? Venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querida, vá para a fonte certa. É ali o nosso combustível. Quando eu estou correndo, às vezes tem muitos quilômetros até chegar a um ponto de hidratação. Alguma mulher corre aqui? Não? Olha ali, tem uma corredora. Amém!
Amém, glória a Deus. Vão sair várias corredoras aqui. Quando a gente está ali correndo vários quilômetros, às vezes demora para ter um ponto de hidratação. Gente, quando esse ponto de hidratação aparece, a gente fica, ai Deus, glória a Deus. E aquela água repõe as nossas energias. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você nessa noite. Quando a gente encontra Jesus, quando a gente encontra o Espírito Santo, a gente é reabastecido. A gente se fortalece para correr mais sei lá quantos quilômetros. Você precisa ser fortalecida. Mas hoje eu quero falar com você, eu quero compartilhar com você algo muito particular da minha vida. Pesos que eu mesma identifiquei que estavam dificultando a minha jornada com Jesus. E talvez eles sejam os mesmos que você. E o primeiro deles é o peso dos medos. O medo, gente. O medo está cada vez mais tentando alcançar a nossa mente, tentando dominar as pessoas, deixando as pessoas, as mulheres, sem coragem para prosseguir. É como se ele roubasse o nosso fôlego no meio da corrida. É como se a gente chegasse naquele momento na corrida, e quem corre longas distâncias sabe que esse momento chega, em que você acha que não vai mais ter ar e que não vai conseguir. É exatamente isso que o medo faz com a gente. Ele rouba o nosso ar, ele tira o nosso fôlego. E muitas mulheres estão hoje parando no caminho, não por falta de fé. Elas são mulheres de Deus, elas são adoradoras, elas têm relacionamento com o Espírito Santo, mas muitas vezes elas estão paralisadas por causa do medo. Elas estão tão sobrecarregadas por causa da ansiedade, porque a ansiedade vem por causa do medo, da insegurança, da preocupação com o amanhã, e elas não conseguem seguir. E eu quero te fazer a pergunta: quantas de nós hoje vivemos tensas? Gente, tem mulheres tão tensas que gera dor de cabeça o dia inteiro. E é todo dia com enxaqueca, tendo que tomar remédio porque está tensa, está nervosa, tem crise de ansiedade durante o dia, está esgotada. Você conhece alguém que está andando nesse limite, esgotada, dependendo de remédio todos os dias? Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, liberta essas mulheres. Ele não fez a gente para ser escravas, mulheres, nem de um remédio. Mas tem mulheres caminhando assim, com síndrome de ansiedade, com crises emocionais, cansadas, com medo do amanhã. E às vezes o maior peso que essas mulheres estão carregando não é um peso visível. Você não consegue identificar. Você olha, está tudo bem, parece que está legal, né? A pessoa está até sorrindo, mas por dentro ela está carregando um peso que é invisível no coração, na alma. O excesso de preocupação, isso vai drenando as suas forças e abala a sua confiança no Senhor. A verdade, gente, é que ninguém está imune ao medo. Eu, muitas vezes, tenho que controlar os meus medos. Eu não sei se você é assim. E se é mãe, meu Deus, aí triplica os medos, né? Olha, os filhos têm um potencial enorme de nos fazer ser medrosas, porque eu fico assim, tentando falar, não, deixa ele se pendurar, deixa ele brincar, deixa não sei o quê, para a criança ser criança, porque senão a gente fica com os nossos medos, né? E não consegue prosseguir. Mas, gente, deixa eu falar algo para você. Quem é psicóloga sabe aqui que o medo é uma reação natural. Ela é natural. O ser humano é natural ele ter medo. Até porque o medo protege às vezes a gente, né? A gente está na beira de um penhasco. Eu tenho medo, o medo me protege. Agora, o que eu estou falando aqui não é desse medo. É o medo que nos paralisa, que se torna um peso perigoso, nocivo na nossa vida, capaz de impedir você de avançar. E aí eu lembro, o Espírito falou meu coração, lembra lá do rei Josafá, lá em 2 Crônicas 20?
é um grande exemplo para nós. A Bíblia nos diz que ele teve medo diante de uma grande multidão que estava vindo contra ele. Mas mesmo esse homem com medo, ele não se deixou consumir. Ele não ficou paralisado. O que a Bíblia conta que ele fez, mulheres? Ele começou a buscar o Senhor. Gente, vamos orar. Vamos orar. Tá com medo? Dobra o teu joelho lá no teu quarto e começa a orar. A multidão vinha, o homem ficou paralisado. Deus, o que está acontecendo? O que eu faço? Não, eu vou levantar um exército de oração. Uma multidão para começar a orar. E ele começa a chamar o povo para oração, reconhecendo: Deus, nós dependemos de Ti, nós confiamos em Ti, nós precisamos do Senhor. E o que a Bíblia nos conta que aconteceu? Deus responde para ele. Gente, é tão profundo esse texto, e o texto diz que Deus olha para ele e fala: não tenha medo. Quantas vezes você precisa ouvir a voz de Deus falando para você: não tenha medo, filha. Não tenha medo. A Daila contou: vivi um processo difícil na minha vida. Estava com tanto medo de viver o dia seguinte. Como seria o capítulo seguinte? E eu só escutava a voz do Senhor: filha, não tenha medo. Não tenha medo, não tem nenhuma insegurança lá na frente que pode te paralisar, nenhuma incerteza que pode te paralisar. E eu até fiz aqui uma tatuagem, né, que fala Josué 1:9, que é: não tenha medo, seja forte e corajosa. Não tenha medo. É isso que Deus fala para ele ali em 2 Crônicas 20:15. Ele diz: não se assustem por causa dessa grande multidão. E ele continua: pois a batalha não é de vocês. Gente, olha que profundo. Assim como ele falou com o rei Josafá, ele quer falar com você, filha amada. Tá com medo, filha? Eu sei o que você está vivendo. Eu sei, eu sou teu pai, eu sou teu Deus. Mas olha, eu estou aqui para dizer: não tenha medo, pois a batalha não é sua. A batalha não é de vocês, mas é de Deus, é minha, querido. Descansa. E eu quero te perguntar: o que tem paralisado você? Quais são os seus medos? O que é tão grande demais diante de Deus para você? O que tem te paralisado? Sabe, mulheres, aquele medo que vai te consumindo por dentro e que não somente afeta a sua vida, mas ela afeta o ambiente daqueles que estão ao seu redor. Agora a gente tem que ser sincera, mulheres. Nós como mulheres, você já viveu isso na sua casa? E eu estou falando das minhas experiências. Quando eu estou com medo, eu contamino todo o ambiente. Quando eu estou com medo, eu prejudico o meu marido de avançar. E o Espírito Santo começou a me mostrar tanto isso. Quantas vezes você não deixou o Júnior fluir, florescer por causa dos teus medos? Porque estava com medo se não ia ter dinheiro para pagar as loucuras que ele inventa na obra de Deus. Porque estava com medo se era ou não para trocar de prédio. Quantas vezes o medo, o meu próprio medo, vai contaminando todo o ambiente da nossa casa, dos nossos filhos. A gente vai gerando medo ao nosso redor. E agora eu vou contar uma experiência até engraçada para ilustrar para você. Gente, eu morro de medo de barata. Quem tem medo de barata? Eu sou tão corajosa para algumas coisas, mas eu morro de medo de barata. Quer tirar minha paz, gente? É assim, ó, eu vejo uma barata, eu desespero. Eu acho que sério, eu pego a minha mochila, eu saio de casa. Se ela tá em casa, eu não durmo no mesmo ambiente que ela. E aí esses dias eu tô vencendo, mulher, eu já tô melhor. E aí esses dias a gente estava chegando em casa, na garagem, e aí tinha uma barata, mas ela tava assim, tipo assim, muito longe. Ela tava, sério, assim, uns 3, 4 metros assim.
E aí eu já tô vencendo, né? Porque eu já tô mais forte, assim. E eu vi a barata, mas eu fiquei tranquila, né? Ela tá lá longe e não tá dentro da minha casa, então tudo bem. E aí o Benjamin, gente do céu, mas ele fez um escândalo. E falou: mãe, meu Deus, e saiu correndo, apavorado. Sério, eu não tô brincando, parecia que ele tinha visto um dinossauro na frente dele. Aí eu falei: Benjamin, o que houve? Ele: meu Deus, mãe, tem uma barata ali. Eu: filho, pelo amor de Deus, a barata tá a 4 metros de nós. Que isso, Benjamin? Tá com medo da barata? E ele: mãe, mas tu também tem medo? Aí, cara, sério, sem brincadeira, gente, o Espírito Santo falou no meu coração. O meu medo passou para ele. E aí o Espírito começou a ministrar às vezes o Espírito Santo fala comigo numas coisas muito bobas, né? E aí o Espírito Santo começou a falar: Tati, os teus medos estão influenciando a tua casa. Isso é só uma experiência com uma barata. Mas você pode passar a contaminar os teus filhos, a tua família com os teus medos. Você quer uma família corajosa, uma família ousada diante da presença do Senhor, ou você quer covardes do teu lado? O que você tem passado? Cuidado, mulheres, o medo vai contaminando o nosso ambiente. E aqui nessa história do rei Josafá, ele nos ensina que o segredo não é não ter medo, porque o texto diz que ele teve medo, mas o segredo é como a gente vai reagir frente às batalhas, frente à multidão vindo à nossa frente. Ele foi buscar o Senhor, ele foi orar, ele foi ter tempo lá no secreto, porque ele entendia de um Deus protetor, um Deus fiel, um Deus presente. Foi nessa confiança que ele teve a certeza da vitória. E talvez hoje você esteja sentindo medo de alguma coisa. Talvez você esteja: pastora, eu não sei como vai ser o meu amanhã. Eu tenho vivido dificuldades que eu não sei como vai ser o dia seguinte. Eu não sei como eu vou pagar alguma conta. Eu não sei como eu vou resolver algum problema. Eu estou aqui para te dizer: confia no Senhor. A certeza da vitória está em Jesus Cristo. Seja forte, mulher, seja corajosa. Avança. Se você tiver com medo, busca a presença do Senhor. Clama ao Senhor, mesmo em meio aos medos. Porque as nossas batalhas são vencidas de joelhos, em oração, em jejum, amém? Quanto mais perto dele você está na caminhada, mais preparada você está para enfrentar as dificuldades da vida, as turbulências da vida. E com o povo de Deus foi igual. Josafá teve medo, mas ele também teve fé, e ele começou a ver um grande mover de um agir sobrenatural no meio dele. Quantos aqui querem nas suas casas também viver um sobrenatural, um ambiente de milagres, um ambiente, uma atmosfera de milagres, de um sobrenatural que começa a acontecer na nossa vida quando nós confiamos em Deus? Ou seja, mulheres, virão lutas, virão aflições, e você em alguns momentos pode até se sentir fraca, mas não permita que o excesso de medos aí nas suas mochilas comecem a fazer você parar, duvidar de Deus, não confiar mais. Saia daqui cheia, ativada, para poder enfrentar os problemas que vão ter ali na frente. Como uma mulher corajosa, uma mulher temente ao Senhor. Não uma mulher que não tem medo, uma super heroína, mas uma mulher que confia em Deus, que clama ao Senhor, que não carrega um medo sozinha, mas que começa a clamar, pode reunir uma multidão para interceder. Amém? E qual é o segundo peso que eu quero compartilhar com vocês? É o peso da comparação e o peso da culpa. Eu já falei um pouco ontem sobre isso com vocês. A minha mochila estava cheia desses pesos.
Quantas aqui já falaram essa frase? Eu acho que eu não vou dar conta. Gente, é tanta coisa na minha vida que eu acho que não vou dar conta. Eu já repeti inúmeras vezes essa frase. E muitas vezes com lágrimas nos meus olhos. Pai, eu não vou conseguir. São tantos problemas, são tantas dificuldades, eu não vou conseguir. Mas o Espírito fala que o fardo de Jesus é leve. O fardo que Ele nos oferece é leve. Eu quero te fazer a pergunta: por que você está carregando fardos tão pesados, tão sobrecarregados, tão esgotada, tão ansiosa e tão culpada, que muitas vezes está até morrendo por dentro? Eu sei qual é a resposta. Talvez você se tornou uma acumuladora de fardos. Fardos que Jesus está dizendo: filha, entrega para mim. Entrega os teus fardos. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, é suave. Para de carregar. Talvez você carregue o fardo de ser uma dona de casa impecável. Quantas mulheres querem aparentar ser uma perfeita do lar, onde dá conta de tudo? Mulheres, vamos ser sinceras, a gente não dá conta de tudo. Talvez passaram para você que você tem que ser aquela esposa perfeita, né? Cuidar do seu lar de maneira perfeita. Não, mulheres, você tem que cuidar o seu lar com excelência, dando o seu melhor. Mas muitas vezes a gente não vai conseguir fazer tudo perfeito, porque nós não somos perfeitas. Então pare de carregar esse fardo no seu coração. Talvez você tenha carregado o fardo do corpo perfeito, da aparência impecável. Gente, vocês não têm noção quantas mulheres eu lido que eu vejo que estão carregando esse fardo. Nunca estão satisfeitas. Estão sempre buscando uma outra alternativa, um outro procedimento, porque carregam o fardo de ter que ser linda, maravilhosa, perfeita o tempo todo, se comparando o tempo todo. Talvez você carregue o fardo de ter que ter filhos perfeitos, né? Sempre muito impecáveis, santos, comportados, que não erram. Gente, os nossos filhos vão tropeçar. Os nossos filhos vão passar por experiências que muitas vezes vão aprender na experiência. Sabe, eu digo isso para você como esposa de pastor. A gente carrega esse peso de ter que os nossos filhos serem perfeitos. Eles vão chegar na igreja, eles vão estar sempre arrumadinho. A blusa nunca vai ter uma manchinha, vai estar sempre sentadinho, sempre quietinho. Não, né, gente? Os nossos filhos não são 100% assim o tempo todo. Ah, não, mas a irmã vai ver ali, ó, que o meu filho não ficou comportado. Gente, para de carregar esse fardo. O Senhor não pediu isso para você. Talvez você está carregando o fardo do casamento perfeito, porque você acreditou que o casamento era perfeito. E eu estou aqui para jogar um banho de água gelada no seu sonho. Não, os casamentos não são perfeitos. Eles são ajustáveis. Eles, com a graça do Senhor, eles são amadurecidos, mas eles não são perfeitos. Talvez você está carregando o fardo de ter que estar sempre presente, ter que responder as mensagens de WhatsApp no mesmo minuto, porque o que vão pensar, o que vão falar, meu Deus, meu trabalho, e você carrega esse fardo em que não desgruda do celular um minuto. O fardo de estar sempre disponível, eu tenho que estar 24 horas disponível. Talvez o fardo de ter que agradar todo mundo, de parecer forte o tempo todo. Gente, todos esses fardos, o Senhor não pediu de você nem de mim. Eu estou falando coisas que eu vivo, mulheres. E de onde a gente tira tudo isso? Do que a gente aprende ao longo da vida, do que os outros fazem, do que nós vemos nas redes sociais, da comparação. A gente vai cada vez mais acumulando. E o Senhor está dizendo: filha, viva uma vida leve, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Aleluia! Se vocês verdadeiramente o Cristo encontrarem, vocês serão livres.
de todos esses fardos. Queridas, olha, eu vou falar para vocês algo que o Espírito Santo tem falado comigo. É tão incrível que nós estamos sempre inventando um outro peso para colocar no nosso coração. O Senhor nos liberta, nós somos livres, nós não devemos nada para ninguém, nós não precisamos viver na comparação, mas nós mesmos criamos cada vez mais peso. Falhou aqui. Eu estou correndo há 2 anos assim, mais certinho. E eu comecei, aí teve um dia que eu percebi, gente. Olha só, eu estou contando várias experiências que o Senhor falou comigo. Mas eu percebi, eu estava em casa e eu falei, gente, até algo que é para ser bom, como a corrida, como um passatempo, como um hobby, como uma academia, algo que é para ser prazeroso, gostoso, está se tornando um peso. Gente, quando eu me dei conta disso, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, por que a gente tem isso? Os treinos começaram a ser pesados para mim. Eu tinha que cumprir todas as metas. Eu tinha que melhorar a cada treino. Eu olhava para o lado, não, a fulana está correndo mais rápido que eu vou correr mais rápido. E assim, cada um das coisas que eram para ser boas estavam se tornando mais uma escravidão na minha vida. Gente, o Senhor tirou o povo do Egito para eles serem livres, não para eles voltarem para o Egito. Por que a gente vive essa vida? Nós estamos cada vez colocando mais fardos da escravidão na nossa vida. Não volta para o Egito, filha. O Senhor falou comigo, para, Tati. Ou você para de fazer o que você está fazendo, ou você alinha o seu coração. Porque até algo bom está virando um peso na sua vida. Para com isso. A gente fica se comparando o tempo todo com essa culpa. Eu acho que não foi bom, a outra está fazendo melhor. E aí a gente não vai bem, a gente mata um treino, aí vem a culpa. A culpa por a gente não ter alcançado o que a gente queria, por não ter feito da melhor maneira, com a melhor performance. A culpa por não estar naquele nível espiritual. A culpa por não ter a casa sempre perfeita. A culpa porque muitas vezes a gente olha para nós e a gente não gosta do que vê. Culpas e mais culpas vão acumulando pesos na nossa vida. E aí eu quero lembrar algo, lá em Lucas 10:41, lembra do encontro de Jesus com Marta? Marta, Marta, por que você está tão inquieta e preocupada com as coisas? E o Espírito Santo foi como se ele dissesse para mim, e como se ele dissesse para nós hoje, Tassiana, Daila, Ana, você está sobrecarregada. Você está deixando o tempo de estar comigo, tão atarefada com tantas coisas. E você está deixando de ter tempo comigo. Você está sobrecarregada, Marta. Vem aqui ter um tempo comigo. Ajusta o teu coração. Eu não te chamei para carregar tudo isso. Coisas plausíveis, coisas genuínas, as tarefas. Mas Marta, larga tudo que você está fazendo e vem ter um tempo comigo. Às vezes precisamos desse exame no nosso coração para perceber que nós estamos correndo com os óculos errados. Óculos da culpa, os óculos da comparação. Mas quando nós colocamos, mulheres, os óculos de Jesus, que são óculos da graça, tudo começa a mudar na nossa vida. É libertador enxergar com a perspectiva dele. Vamos fazer um ajuste nessa noite no nosso olhar, mulheres, amém?
Vamos fazer este ajuste, porque Deus, Ele não disse que a minha casa precisa ser uma casa de capa de revista. Ele disse que eu devo ser uma boa administradora do que Ele me deu e me servir o meu lar com excelência. Deus não disse que eu preciso ter um corpo perfeito, como as minhas amigas fitness. Ele disse que eu devo cuidar do meu corpo como o templo do Espírito Santo e ter responsabilidade e honra. Deus não disse que devo ser como aquela pessoa, como aquela influenciadora do Instagram. Não, Ele disse que eu devo ser cheia de mansidão, cheia de humildade, uma mulher temente ao Senhor. Deus não disse que eu preciso ter filhos perfeitos. Ele disse que eu devo ensinar os filhos no caminho em que eles devem andar e eles não vão se desviar dele. Deus não disse que eu preciso dizer sim para tudo, para todos o tempo todo. Ele disse que eu preciso ter prioridades e que eu devo ajustar as minhas prioridades com sabedoria. Deus não disse que eu devo seguir todos os padrões humanos, mulheres. Ele disse que eu devo seguir os princípios da palavra de Deus. E talvez o mais importante, Deus não disse que eu preciso cumprir tudo isso para ser aceita. Deus não disse que eu preciso cumprir uma lista de coisas para ser aceita, porque Cristo já cumpriu todas elas no meu lugar, mulheres. Isso muda completamente o peso das coisas. Eu não preciso mais tentar ser aceita, eu já sou aceita em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Deus quer te libertar do peso da comparação, mulheres. Você não foi criada para ser como ninguém. Você não foi criada para ser como a sua amiga, como eu, como ninguém. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Deus desenhou você, Ele pensou você de forma perfeita. Deus tem planos específicos para você, um chamado, um propósito específico. Então, mulheres, para de olhar para os lados. Para de medir a sua vida através da grama do vizinho. Para de pensar que você só vai ser alguém se você tiver influência, se você tiver destaque, se você tiver seguidores. Para de colocar a culpa em tudo, em todos. A culpa de não ser perfeita, a culpa do passado, a culpa das falhas. Jesus, Ele já te libertou, amém? Não carreguem mais esse peso. E por último, eu quero concluir. Em nome de Jesus, existe um peso que eu vejo que tem paralisado mulheres. E por alguns anos me paralisou. É o peso das feridas. A Bíblia ensina que Jesus veio para curar as nossas feridas, para atar os corações partidos e nos dar beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto. E muitos cristãos leem esse texto e pensam que ele é apenas para curar dores físicas, espirituais, mas a verdade é que as nossas emoções muitas vezes estão adoecendo e precisam de um toque do Senhor, precisam de cura, precisam de libertação, mulheres. O mundo está cheio de pessoas que sofrem dores que os exames não vão mostrar, que um raio-x, que um exame no médico não vai mostrar. São dores emocionais, feridas que nascem de abusos, da rejeição, do abandono, de traições, de decepções, talvez da crítica, talvez de palavras muito duras sobre você. Feridas causadas talvez por quem devia proteger você, mas não soube proteger. Eu não sei quais são as suas feridas, mulheres. Eu não sei quais são as suas dores emocionais, mas eu sei por experiência própria, elas podem paralisar a sua vida. Todas nós temos marcas visíveis no nosso corpo, né? Temos talvez uma cicatriz, arranhões,
Mas as marcas invisíveis, as escondidas, aquelas que ninguém vê, essas muitas vezes doem muito mais que uma ferida na nossa pele. E talvez você esteja ouvindo isso que eu estou falando com lágrimas no seu coração. Talvez até nos seus olhos, né? Porque lembra de palavras que alguém falou para você. E você está aqui ouvindo essa palavra e está lembrando dessas palavras que machucaram o seu coração, feriram a sua alma. Talvez em algum momento da sua vida você foi ridicularizada, foi rejeitada por alguém, por um pai, por uma mãe. Ou talvez você foi comparada o dia inteiro. Um pai, uma mãe que comparou você o tempo todo. Talvez você ouviu que você não era suficiente, que não era desejada. Talvez você sofreu abusos emocionais ou até mesmo abusos espirituais, gente. Porque tem muito líder, tem muita igreja que não é saudável, que provoca feridas na nossa vida. Mas em nome de Jesus, existe um Deus que vem com bálsamo de cura. Ele pode curar, Ele pode restaurar cada uma dessas feridas profundas. E na minha vida, essas feridas tentaram por anos fazer eu parar. Tentaram, talvez você se identifique. E às vezes foi só uma palavra maldita que alguém liberou. E nem foi de propósito. Foi uma palavra que atingiu o seu coração, ela entrou envezada no seu coração e não foi legal. E você começou a olhar para você com outro olhar. E você foi acumulando uma ferida aberta no seu coração. Mas precisa de cura, mulheres. Você precisa curar as suas feridas. Porque enquanto você não cura as suas feridas, elas vão ser peso na sua mochila. E em algum momento elas vão fazer você paralisar. E nós não queremos mulheres paralisadas aqui, amém? Existe uma promessa na palavra de Deus e você pode se colocar de pé já. Lá em Jeremias 30:17 que diz: eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei as suas feridas. Garante o Senhor, mulheres. Essa palavra não sou eu que estou falando, é o Senhor mesmo que está liberando sobre você. Eu mesmo quero curar as suas feridas, quero cicatrizar a sua dor. E quando você olhar essas feridas, elas vão apontar para um Deus restaurador, para um Deus que deixa marcas de um amor, para um Deus poderoso que transforma a dor em algo profundo, que muitas vezes transforma a nossa dor em um ministério. Queridas, deixe o Senhor transformar o peso das suas feridas em uma cicatriz que não dói mais, amém? Uma cicatriz que aponta para um Deus poderoso, uma cicatriz que aponta para um memorial. Aqui nessa dor, o Senhor curou. Nessa dor o Senhor interveio. Nessa dor o Senhor transformou. Mulheres, feche os teus olhos. Chegou a hora de tirar alguns pesos da sua vida. Chegou a hora, mulheres, de tirar alguns pesos da sua vida. Nós estamos encerrando essa conferência com um grande desafio. Um desafio que o Espírito Santo de Deus está te chamando para você dar um passo. Você precisa entregar aos pés da cruz cada um desses pesos. Enquanto nós declaramos essa canção de entrega, você começa a orar, pede revelação do Espírito Santo. Fala: Deus, quais são esses pesos? Pai, eu entendo que o Senhor está me chamando para deixar cada um deles aos pés da cruz. Mulheres, existem tantos pesos na nossa vida. As frustrações, a religiosidade, o pecado,
o legalismo, as palavras malditas. Hoje é noite de libertação, amém? Se você entende que o Espírito Santo de Deus está te chamando para entregar aqui aos pés da cruz cada um esses pesos, dê um passo de fé nessa noite que eu quero orar com você, mulher. Existe cura, existe libertação quando nós damos um passo de fé e nós reconhecemos que precisamos dele. Então, se você mulher, se você entende que é tempo de cura, é tempo de libertação, que você atenda ao chamado do Senhor nessa noite. Vem aqui na frente como um ato profético. Eu falei aqui, existe poder sim, quando nós nos posicionamos. Não é algo místico, não. É um posicionamento em fé. Então, quando nós cantamos essa canção, vem aqui na frente como um ato profético, dizendo: Deus, eu entrego cada um desses pesos aos pés da cruz. Deus, liberta minha alma, liberta o meu coração. Vem, Senhor, como um toque de cura. Liberta minha alma. Ó Deus, liberta as dores do passado. Ó Deus, que eu perdoe, Senhor. Que eu libere perdão para quem eu preciso liberar perdão. Ó Deus, que eu aprenda a viver uma vida livre dos pesos. Ó Pai, eu não quero mais viver a religiosidade. Eu quero viver uma vida que flui no Teu Espírito. Ó Espírito Santo de Deus. Me
Saia do seu lugar. Saia do seu lugar agora. Um gesto de amor. Seja o amor do Senhor Jesus nessa noite. Seja o ombro. Seja o abraço. Seja a mão para cada uma delas. Saia do seu lugar, querida. Saia do seu lugar. Venha ser o abraço de Jesus. Ora com a tua querida irmã. E canta bem forte. Me ama, Ele me ama, Sinta o amor do Senhor Jesus. Sinta o afago como solo. O Senhor está tirando todas as mazelas do teu coração, as tristezas, as angústias. Sinta o Senhor lavar o teu coração nessa noite, mulher. Sinta o abraço do Senhor. Ele te ama. Ele quer que você erga a sua cabeça, que você enfrente as suas batalhas com a cabeça erguida, sabendo que você é filha preciosa do Senhor. Corra a sua corrida e lá na frente você será mais do que vitoriosa, em nome de Jesus. Creia nesta palavra. Creia nesta palavra. O Senhor te ama. Aleluia. Canta. Me ama, Ele me ama, Continue na presença do Senhor.